Olá, muito bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Adriana Nicolodi, artista reborn da maternidade Bebê Reborn by Adriana, e hoje eu tô aqui para falar sobre perguntas e respostas parte 3, com as perguntas que vocês mandaram, que vocês me ajudaram e que eu agradeço já antecipadamente. Eu vou falar hoje sobre curiosidade, vou falar sobre dicas, vou falar sobre escolha da cegonha, sobre protótipo, sobre cabelos enraizados, sobre peruquinha, eu vou falar sobre tamanho de roupa, eu vou falar sobre vários assuntos interessantes. Então, eu quero que você fique aí, vamos esperar rodar a vinheta e eu já volto para esclarecer todas essas dúvidas. Até já! Então, eu volto agora para responder as perguntinhas que vocês mandaram. Tem várias perguntas, algumas pessoas mandaram perguntas repetidas sobre curiosidade, sobre cuidado, sobre tudo relacionado ao bebê. Então, eu tenho 27 perguntas e vou falar um pouquinho delas agora. A primeira perguntinha: qualquer molde dá para fazer menino ou menina? Eu até acho que eu já respondi isso num outro vídeo, mas não custa reforçar. Teoricamente sim. Todo bebê, o molde, ele pode ser feito menino ou menina. Porque na verdade o que muda mesmo é a roupinha, às vezes um brinquinho, um lacinho na cabeça. Claro que existem aqueles moldes que tem o corpinho todo de vinil e esse sim já vem com o sexo, ou quando alguém encomenda uma plaquinha de barriga, masculina ou feminina. Caso contrário, praticamente todos os moldes eles podem ser meninos ou menina. Tem pessoas inclusive que encomendam um bebê e usam como menina ou menino. Então uma semana vestem com roupinha rosa, na outra vestem com roupinha azul, porque na verdade a fisionomia é a mesma. Eles são feitos para isso. Muito bem, eu vou então agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta muitas pessoas fazem praticamente todos os dias. Diariamente eu escuto essa pergunta. Se eu envio bebês para o Brasil? Eu envio bebês para o Brasil. A questão é que talvez nem todos saibam que qualquer bebê que eu envie para outro país, não só Brasil, mas qualquer outro país, ele vai passar pela alfândega e nessa alfândega vai ser aplicado as taxas alfandegárias do país em questão. Pode ser aplicado ou não. Isso depende do país, depende das leis, depende do fiscal, depende da vontade. Então, isso depende de cada país. Então, uma coisa que é importante ficar muito claro, principalmente quando se trata do Brasil, é que eu envio o bebê. Só que pode ser que chegue lá e que seja taxado. E para retirar o bebê, há de se pagar a alfândega do seu país. Então, isso não tem nada a ver com o preço do bebê, isso é algo que tem que ser visto, por isso que eu sempre gosto de frisar muito nessa parte, que as pessoas têm que estar cientes. Eu já mandei bebês para o Brasil que não taxaram e já mandei bebês para o Brasil que taxaram. Então, isso a gente não tem como saber e é importante que vocês saibam quando encomendam um bebê. Seja comigo, seja com outra pessoa que venha de fora. Ou quando vocês fazem qualquer compra de qualquer coisa que venha de fora. Tudo que vem de fora e que entra no seu país passa por uma alfândega onde pode não ser taxado. Então acho que ficou claro. Prestem bem atenção nisso, se informem, perguntem. Muitas crianças vêm conversar comigo, então assim, procurem colocar os seus pais a conversar comigo para eles entenderem como é essa situação para depois não ter surpresas, tá bem? Outra pergunta: prazo de entrega. Bom, o prazo de entrega depende muito do bebê a ser feito, quanto tempo ele vai demorar para ser confeccionado. Se for o bebê que eu já tenho a pronta entrega, no próximo dia útil. Se eu tiver que fazer o bebê, então depende muito do tempo de confecção deste bebê e depois eu envio. Então sempre o prazo ele conta a partir do envio. Voltando ao assunto dos bebês para o Brasil ou para outro país. Normalmente quando eu envio um bebê de Portugal para o Brasil, o tempo para ele chegar de Portugal até o Brasil leva em torno de 7 dias. Porém, quando ele chega lá na alfândega, ele às vezes fica 40 dias, 45 dias, 60 dias, porque depende
do trabalho interno da alfândega e depois os correios. Então, esse período, depois que está no seu país, quanto tempo vão levar para entregar até na sua casa, eu não sei dizer, porque isso depende de país para país, depende de estado para estado, cidade para cidade, do trabalho do correio, do trabalho da alfândega, se tem muito trabalho, se tem menos trabalho. Então, é sempre o que eu falo assim, o prazo que conta é o prazo que eu dou para a confecção, que varia de 30 a 90 dias, e depois o envio até o país que é onde vai receber o bebê. Então, agora, quanto tempo o país, as leis, os funcionários, enfim, o setor que cuida disso vai levar para entregar na sua casa, isso eu não tenho como prever. Certo? Então isso também essa pergunta 2 e a pergunta 3, elas são muito interligadas, porque são perguntas que eu escuto diariamente e que eu tenho lá no meu site também. Se vocês derem uma olhada ali nas condições gerais, isso vai estar explicado também. Mas é bom sempre frisar para depois não pensar assim, poxa, mas demorou mais do que eu queria. Entendem? Então assim, teve uma vez uma mãe que falou, eu preciso do bebê para daqui a 30 dias porque é o aniversário da minha filha. Dava tempo de fazer? Dava tempo porque era um bebê mais simples, mas era para enviar para o Brasil. Eu falei, não vai chegar, porque 30 dias é o que eu levo para enviar. Aí depois todo o tempo que fica na alfândega, a gente não sabe precisar. Então se é uma data comemorativa, é para dar de presente de aniversário, é para dar um presente por algum motivo, ou Natal, então isso tem que ter muito cuidado com as datas, porque isso não depende de mim. Vamos lá então. Acho que ficou bem clara essa parte, né? Bom, agora sobre os cabelinhos dos bebês. Pode lavar o cabelo implantado? Não pode lavar o cabelo implantado. Na verdade, o cabelinho implantado, ele deve ser molhado o menos possível. E quando ele for molhado, isso também já expliquei num outro vídeo que eu vou colocar depois o link aqui para vocês, tem que ser uma borrifadinha, 2 no máximo, somente para ajeitar. E também não pode ser com muita frequência, todo dia, toda hora. Então não se molha. Por quê? Porque o cabelinho, ele é preso com cola por dentro. E a gente não quer, mesmo que a cola ela é a prova da água, tudo, mas a gente não quer que vá soltando, a gente não quer que mude a coloração, quer que fique sempre bonito. Então evite molhar sempre. Vamos para outra pergunta. Deixa eu ter aqui. Vamos lá. Gostaria de saber se um kit de membros 3/4 pode ser colocado em um corpinho de membros inteiros. Cada corpinho é feito para um tipo de molde. Então, moldes 3/4 tem os seus corpinhos 3/4. Eu trouxe aqui 2 corpinhos. Esse aqui é um corpinho para membros 3/4. Vocês podem perceber que ele tem um pedacinho a mais na manga e ele tem um pedacinho a mais onde encaixa a perninha, porque ele é 3/4, ele não é inteiro, então ele tem um pedacinho a mais. Esses corpinhos são especiais para kits 3/4. O bom desses corpinhos aqui é que nós temos aqui o movimento articulado. Tem um mecanismo aqui dentro, que vai por dentro do corpinho, onde existe aquele movimento de levantar, dá mais flexibilidade, porque tem esse mecanismo aqui. Já o corpinho inteiro, ele não tem mecanismo. Então, o movimento sempre de bracinhos e perninhas inteiras é um pouco mais limitado do que o de corpinho 3/4. Porém, esse aqui também tem uma vantagem. Esse aqui dá para usar roupinhas mais cavadinhas, dá para usar direto a fraldinha, porque já aparece direto as perninhas. Eu tenho aqui uma perninha, essa aqui é uma perninha inteira e ela cabe muito bem aqui. Ela fica certinho aqui embaixo, dá para usar a fraldinha aqui. Se eu pegar essa perninha aqui inteira e colocar num corpinho 3/4, eu vou ficar com uma perna muito comprida, porque ela tem mais esse pedaço aqui. Então, encaixar encaixa. Qualquer perna encaixa em qualquer corpinho, se for para corpinho de pano. Mas o ideal é sempre seguir conforme o que o molde manda, né? Então, se é perninhas e bracinhos 3/4, corpinhos de perninhas e bracinhos 3/4. Se é perninhas e bracinhos inteiros, perninhas e bracinhos inteiros. Existem os mistos também.
Esses mistos, eles podem vir com perninhas, 3/4 e bracinhos inteiros, ou ao contrário. Então, sempre é bom seguir, certo? Vamos para a outra pergunta. Qual o melhor produto para limpeza dos membros que não mancha a pintura? Bom, o que eu falo sempre? O que eu recomendo é sempre o cuidado. Então, o bom é sempre ter um cuidado para não precisar depois ter que limpar, alguma coisa assim. Então, sempre tenha cuidado na manutenção, deixar ele sempre limpinho, mas o bom é nunca passar algum tipo de produto. Se tá sujo alguma coisa, procure passar um paninho limpo para tirar a poeira. Ah, mas tá muito alguma coisa, paninho úmido, muito de leve, passa com todo cuidado, mas isso assim em último caso. Não se deve passar produtos, porque os bebês, o vinil, ele já é sensível e qualquer coisa que passe, até como eu já falei num outro vídeo, a mão da gente já tem uma gordura natural. Então se pegar o bebê com as mãos não limpas, se elas estiverem sujas, principalmente depois de comer, isso vai acabar afetando a qualidade do vinil. Então o ideal é ter o cuidado antes. Depois que tá com alguma sujeirinha, alguma coisa, paninho limpo, seco. Em último caso, um paninho úmido, bem torcido, limpo, de preferência sem cor alguma, com muito cuidado, sem fazer muita fricção, certo? Vamos para outra pergunta. Queria saber se tem como implantar cabelo humano em bebê reborn. Bom, eu sei que existem algumas pessoas que até fazem. Eu não faço. O cabelo humano, ele fica seco. Além dele ser muito ruim para implantar, ele fica totalmente seco e quebradiço. Ele não dura na cabeça do bebê reborn. Então, existe até um tabu. Ah, eu quero com cabelo humano. Não funciona com cabelo humano. Existe o cabelo sintético e o cabelo de mohair. O cabelo de mohair, ele é proveniente de animais, que são umas espécies de ovelhas, certo? E o sintético é cabelo sintético. O sintético, ele não é legal, ele fica muito brilhoso, ele não fica muito bonito, não fica natural, mas existem pessoas que fazem bebês assim, até porque às vezes o próprio cliente pede, enfim. Eu não trabalho com esse cabelo, mas tem quem trabalha, ok, funciona. E o mohair é o mais indicado, porque ele sim, dependendo da qualidade, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, dependendo da qualidade ele fica muito bem, ele fica muito bonito e com uma aparência extremamente natural, mais natural do que se fosse implantar com cabelo humano. Certo? Respondido? Então vamos para outra pergunta. Existe plaquinha de barriga para todos os moldes? Não. Existem alguns kits, alguns moldes que já vêm com uma plaquinha de barriga, como é o caso, por exemplo, dos Twins, que ele já vem com a sua própria plaquinha. Isso é quando a escultura cria o molde e faz também a plaquinha própria daquele bebê. Mas eu digo que 80% ou mais não vem com plaquinha de barriga. Então existem as plaquinhas de barrigas, que são as plaquinhas universais. Então, que tem um tamanho de plaquinha, e essa plaquinha, ela pode servir num bebê de 17, de 18, 19, um outro tamanho que serve em 18, 19, 20, 21, então ele não fica bem justo, mas é uma boa alternativa. Eu também gravei um vídeo sobre plaquinha de barriga, eu vou colocar aqui o link para vocês então visualizarem e entenderem um pouquinho mais, certo? Pode trocar os brincos das bebês? Bom, teoricamente até pode, mas não é tão fácil assim, porque quando nós colocamos um brinquinho no bebê, tem que ser feito um furo antes, um furo com uma agulha grande, uma agulha especial, e depois colocar aquele brinco ali dentro. Então, para conseguir tirar aquele brinco, nem sempre a gente consegue tirar com a mão, às vezes precisa de um alicate, alguma coisa assim. Então eu não aconselho a tentar mudar o brinco, porque isso pode quebrar a cabecinha do brinco e ficar a parte da haste lá dentro. Pode depois não conseguir colocar outro de volta. Então não é uma coisa que esteja lá colada que não sai nunca mais, até sai. Mas eu não aconselho trocar porque precisa de ferramentas, precisa saber como colocar e nem sempre é tão fácil assim quanto parece. Outra pergunta. Só bebês reborn
Não, bebês reborn só são reborn se for de molde internacional? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas eu vou tentar responder o que eu entendi. Hoje em dia existem alguns moldes que estão sendo copiados de artistas, moldes que não são originais. Isso normalmente acontece em alguns países, inclusive no Brasil, onde então as pessoas falam que são moldes nacionais, mas na verdade é porque são cópias de alguns moldes de algumas escultoras. Eu acredito que a pergunta seja em relação a isso. Então, um molde, ele pode ser fabricado em qualquer país. Se for um molde original do próprio escultor, que não seja cópia de algum outro, pode ser um bebê reborn de qualquer nacionalidade. O que eu não acho correto é algo pirata, alguma coisa que seja copiado e que não seja licenciado, porque a gente não sabe a procedência. Então, o bebê reborn, o molde, ele pode ser de qualquer nacionalidade, isso não influi. Até porque o que é um bebê reborn? Bebê reborn é quando se pega um molde e uma artista faz aquele molde com tintas, com pintura, para deixar ele o mais real possível. Isso é um bebê reborn. Eu também vejo às vezes alguns anúncios em sites estrangeiros, vendo bebê reborn 10, 20, 30, 40, sempre do mesmo molde, do mesmo modelo. Isso, na verdade, são bebês fabricados em série, onde colocam o nome de bebê reborn. Mas, na verdade, um bebê reborn é sempre feito à mão. É sempre feito por uma artista, especialmente para você. Então, esses anúncios, que às vezes vendem até mais barato, é só para chamar a pessoa, mas aquilo na verdade pode ser uma boneca muito bonita, pode ser um bebê muito bonito, mas não se trata de um bebê reborn. Vamos então para outra pergunta. Alguém mandou uma pergunta falando sobre roupinhas, tamanhos. O que eu entendo sobre essa pergunta é para dar dicas de tamanhos das roupinhas para os bebês reborn. Muito bem, os bebês eles são classificados por polegadas. Essas polegadas sempre correspondem a centímetros, centímetros depois de pronto. Sempre é uma média, porque dependendo do corpinho que usa, quanto mais enche, quanto menos enche, ele pode ter uma alteração de 1 ou 2 centímetros. Então, quando a gente fala em bebê 19 polegadas e 20 polegadas, é o que mais se aproxima com um bebê do tamanho real, que é em torno de 50 centímetros. Então, eu sempre digo assim, se for comprar uma roupinha para um bebê de 50 centímetros, não se compra uma roupinha 50 centímetros porque vai ficar extremamente apertado. Então eu sempre oriento a comprar 56 centímetros, 62 centímetros, porque vai fraldinha embaixo para ficar mais larguinho, para ficar bonitinho. Agora, eu aqui mesmo eu tenho roupinhas, por exemplo, de 56 centímetros que são desse tamaninho e que são desse tamaninho. Então depende muito da forma, depende do fabricante, depende de quem faz. Então é muito difícil falar esse número exato ou esse tamanho perfeito. O bom é sempre ter um bom senso de, se ele tem 50 centímetros, compra um pouquinho maior, mas o bom é sempre esperar chegar o bebê para poder então fazer esse teste e ter certeza. O que eu digo? As pessoas, eu sei que às vezes ficam ansiosas e querem comprar um enxovalzinho, que eu acho muito legal. Então eu digo assim, ó, compra um pouquinho maior, mas guarda a notinha para depois trocar se precisar. E outra coisa, também depende muito, porque existem bebês de, por exemplo, de 19 polegadas, que são bem maiores do que outros de 19 polegadas, porque eles têm essa variação. Então cada bebê é um bebê, e a minha orientação mais sincera é que realmente você espere para comprar roupinha ou compre roupinhas um pouquinho maior. Por isso que a gente normalmente manda um enxovalzinho, né? Para o bebê já ter umas roupinhas para trocar. Próxima pergunta. O que é um protótipo? A gente escuta muito falar sobre isso, né? O que é um protótipo? Os protótipos. Protótipo, eu vou explicar para vocês. Quando se lança um molde, um kit, normalmente é feito por uma escultora. Essa escultora esculpe um bebê e manda depois fazer em série, ou uma série limitada, ou um kit regular, que tenha sempre, para ser vendido para as artistas fazerem o bebê. Só que quando ela faz o primeiro bebê, para ser lançado, para as pessoas verem como vai ficar, ela então manda para alguma artista. Existem artistas que são só artistas de protótipos, que elas fazem esse bebê antecipadamente, antes do bebê ainda estar à venda, que é um modelo para as pessoas verem como ele vai ficar depois de pronto, porque nem todos entendem como vem um
modelo sem a pintura, sem nada, como ele vai ficar depois. Então, esse que essa artista fez como modelo se chama o protótipo. É o bebê modelo, é o bebê molde, é o bebê show. Então, ele circula na internet as fotos 1, 2 ou até 3 meses antes de ser lançado em série para poder então comprar. Então, esses bebês protótipos, eles são normalmente feitos por um artista em específico, que são artistas específicas para protótipos. Às vezes elas colocam depois à venda o protótipo ou não. Enfim, isso é uma escolha. Mas um protótipo é isto, certo? Acho que deu para entender. Próxima pergunta. É possível fazer um bebê igual a de uma foto? Eu também já respondi isso, mas eu vou reforçar e vou até falar um ponto a mais. Os bebês, quando essa escultora faz, ela já faz com uma fisionomia que ela já vem pré-definida, pré-moldada. Então a gente não consegue fazer um exatamente igual ao da foto. A gente consegue fazer por aproximação. Inclusive, quando um cliente, alguém pergunta para uma artista, manda foto de um protótipo, quer um bebê exatamente igual a esse? Também não vai sair igual, porque cada artista tem a sua forma de pintar, tem as suas cores, tem a sua personalidade. Ela pode fazer aproximado, pode ficar parecido com aquele protótipo, até porque uma artista ela tem que ter a sua identidade. Então ela pode deixar parecido, mas exatamente igual ao protótipo de outro artista não fica. A pessoa pode até gostar mais do que o próprio protótipo, mas igual não fica. Então isso também é importante salientar. Eles servem sim para modelos, para inspiração, mas eles não conseguem ser feitos exatamente iguais. E o que também não acho correto, né? Como eu falei para vocês, cada artista tem o seu método, tem as suas cores, tem o seu modelo para fazer. Vamos então para outra pergunta. Próxima pergunta. O que define o preço de um bebê? Bom, essa pergunta ela tem vários fatores. Primeiro, o preço de um bebê ele é feito por o tempo que a artista vai trabalhar nele, é feito pelo próprio molde que ela vai usar, porque existem moldes mais baratos, existem moldes mais caros, existem moldes raros, existem moldes de edições limitadas, moldes prematuros, que às vezes os bem pequenininhos ainda acabam sendo muito mais caros do que os maiores pelo trabalho que dá para ser feito. Se são olhos abertos, são olhos fechados, se é um bebê étnico, se não é um bebê étnico, se ele tem cabelos enraizados, se é carequinha, cabelo pintado, cabelo com peruquinha. Então, todos esses fatores é que dão o preço final de um bebê. Então, às vezes, existe um bebê que tem praticamente as mesmas características do outro. O bebê A, ele é um bebê que tem as características do bebê B. Só que o bebê B é bem mais caro do que o A. Por quê? Provavelmente é outro molde, um molde de edição limitada, um molde mais caro. Então, todos esses são os fatores. Então, é claro que existem coisas que a gente fala, normalmente os bebês carequinhas são mais baratos do que os bebês com cabelos enraizados. Sim, porque é menos trabalhoso, porque a artista trabalha menos tempo nele, e um cabelo enraizado, fio a fio, além de dar muito trabalho, são uma semana, às vezes 2 semanas a mais de trabalho. Então, isso tudo conta. Agora, vamos supor que esse bebê carequinha seja um molde raríssimo, de uma edição limitada, e que ele tem um preço altíssimo, ele pode de repente até se igualar ao preço de um bebê com cabelo enraizado. Então, é um conjunto de fatores que dão o preço de um bebê. Então, o que eu aconselho sempre? Converse com a sua artista, com a sua cegonha, fale com ela, explique, pergunte, que ela vai explicar o preço certinho. A gente não pode falar, esse bebê vai custar isso igual a esse porque tem as mesmas características. Não é assim. Então, é isso que forma o preço de um bebê. Vamos para outra pergunta. Você manda fotos da bebê quando está fazendo a bebê? Bom, isso cada artista trabalha de uma forma. Eu, particularmente, eu não costumo mandar fotos durante o processo, porque durante o processo nem todos entendem as etapas e às vezes eu mando, a pessoa, mas eu não pedi assim, ainda não tá assim? Não tá pronto, entende? Não tá pronto. Então tem pessoas que não conseguem compreender isso. Se a pessoa me pede, olha, eu quero ver uma foto durante o processo, tudo bem, eu mando a foto, não tem problema. Eu costumo mandar sempre quando fica pronta. Quando fica pronta, eu mando a foto do bebê pronto.
Se a pessoa faz questão que eu mande durante, ok, mas a pessoa tem que entender que existe todo um processo até fazer um bebê. E tem pessoas que não conseguem visualizar o resultado final durante a metade do processo, e isso às vezes causa uma ansiedade na pessoa. Então eu particularmente, eu até oriento quem está me assistindo, peça para sua cegonha, para sua artista, manda foto só depois do bebê de pronto. Porque durante o processo talvez não entenda, e aí causa aquela ansiedade, mas era assim, ainda não tá assim, porque ainda não tá pronto. É a mesma coisa que um bolo. Se quer uma foto, quer um bolo, espera para ele ficar pronto. No momento que tá misturando os ovos com a massa, ele ainda não tem aquele resultado final, certo? Então, eu mando, mas com toda honestidade eu prefiro mandar sempre quando ele já tá pronto. Se não pede para mandar durante o processo, eu mando só quando fica pronto. Então agora vamos para outra pergunta. O que dá peso a um bebê? Muito bem, o peso do bebê, ele pode ser feito de 3 maneiras. 3 que eu conheço pelo menos. Bom, principalmente no Brasil, existe alguma dificuldade em conseguir alguns tipos de materiais. Então, principalmente no Brasil, é muito usado uma areia especial para isso, que é uma areia artesanal. É uma areia incolor ou uma areia branca, certo? Que se compra em lojas especializadas para artesanato. Isso dá peso ao bebê. Aqui na Europa, normalmente não se usa areia, embora possa ser usado também, desde que sejam estas areias. Normalmente se usam esferas. Essas esferas podem ser de vidro ou de plástico. As esferas de vidro, elas são mais pesadas do que as de plástico, então com uma quantidade menor da de vidro, a gente alcança um peso maior. Eu prefiro as de vidro, eu costumo usar as de vidro. Claro que quando eu trabalhava no Brasil, eu usava areia artesanal porque eu não tinha acesso a essas esferas. Hoje, os meus bebês, eles são feitos com esferas de vidro, mas pode ser usada areia artesanal especial para isso, as esferas de vidro e as esferas de plástico. Certo? Então são esses três produtos que dão peso ao bebê. Vamos lá. Quantos quilos pode pesar um bebê reborn? Essa pergunta depende do bebê, depende do tamanho do bebê. Um bebezinho desse tamanho vai pesar menos do que se for um bebezão desse tamanho. Então isso depende. Outra coisa que influi no peso é que quanto mais enchimento o bebê tiver, quanto mais peso a gente colocar no bebê, mais duro ele vai ficar. Quanto menos enchimento, quanto menos peso, mais molinho a gente deixa aquele bebê. É claro que tem que existir um equilíbrio, mas a gente tem que pesar o seguinte, uma pergunta que eu faço para vocês. É melhor vocês terem um bebê que seja bem pesado, mas duro e que não seja muito flexível, ou um bebê não tão pesado, mas que tenha os movimentos de um bebê? Então, bom é o equilíbrio. E o peso depende de cada bebê. Um bebê grandão vai ter mais peso, um bebê pequenininho vai ter menos peso. Vamos lá. Agora, sobre peruquinha. Bebês com peruca, posso trocar a peruca? Não. Um bebê com peruca tem uma peruca fixa. Ela é fixada, ela fica fixa na cabeça do bebê, ela é fixada com uma cola específica para isso e ela é muito bem presa. Então, para arrancar essa peruca tem que fazer força. E então, assim, uma coisa importante falar, eu já falei em outros vídeos, não se molha a peruca, se penteia com cuidado, porque querendo ou não, né, a gente tem que ter cuidado do nosso bebê, afinal de contas a gente investiu dinheiro, tempo e a gente gosta de uma aparência bonita, então cuidado. Outra coisa que é interessante falar sobre as perucas, que ela tem algo muito parecido com as plaquinhas de barriga que eu falei antes. Uma peruca, ela serve para vários tipos de bebês, de tamanhos de bebês. Então, um bebê que tem uma cabecinha pequena, aquela peruca vai tapar mais a cabecinha. Um bebê que tem uma cabeça maior vai ficar presa bem no topo e o cabelinho vai cobrir o resto, como eu já mostrei num outro vídeo, que eu vou colocar o link aqui também para vocês verem. Então a peruca ela é fixa, ela tem que ter cuidado, não dá para trocar peruca e ela é também de tamanho universal. Então dependendo da cabeça, ela tapa mais ou menos. A mesma coisa que a plaquinha de barriga, dependendo do tamanho, ela vai se encaixar melhor, mais ou menos no bebezinho. Outra pergunta. Por que bebês com cabelos enraizados são mais caros?
Isso tem a ver com aquela outra pergunta que eu falei. Por quê? Primeiro, que o mohair, o cabelo que a gente usa, é um material bem caro, principalmente os de boa qualidade. Então eles são caros. Segundo, que ele dá muito trabalho, muito tempo a mais para o bebê ficar pronto. Vai uma semana a mais, 10 dias a mais de trabalho para a artista fazer. Isso tudo encarece o bebê. Então, normalmente, cabelos enraizados são mais caros. Cabelos enraizados também dão mais trabalho para cuidar, porque eles bagunçam muito fácil, exige manutenção, mas dá aquela sensação de cabelinho de bebê. Então, eu também já falei sobre isso nos meus outros vídeos. Então, cabelos enraizados são mais caros, eles têm um preço superior e também exige mais cuidado. Então, isso é interessante pesar todos os pontos para ver qual é o cabelinho certo para o seu bebê reborn. Vamos para outra pergunta. Tem uma filha de 7 anos, que tipo de bebê reborn você indica para ela? Bom, primeira coisa que eu sempre digo, bebês reborns não são brinquedos. Eles são uma peça, é uma boneca, mas é uma peça única, é uma peça de arte. Então, se for uma criança que tenha cuidado, que saiba ter um cuidado, ok, não tem problema nenhum. Agora, se é uma criança que ainda não tem a noção que tem que ter cuidado, que não pode se puxar por uma perna, arrancar cabelo, essas coisas assim, eu não aconselho ainda a comprar um bebê reborn, certo? Mas, para uma menina de 7 anos que saiba cuidar de um bebê, eu aconselho um bebê carequinha ou com cabelos pintados, justamente pelo que eu falei na pergunta anterior. Cabelo enraizado dá bastante trabalho, exige manutenção, ele pode embaraçar muito fácil, ele desmancha muito fácil, ele bagunça muito fácil e realmente tem que ter cuidado. Então, o bom para cabelos enraizados são para aquelas pessoas que têm essa noção e que já sejam maiorzinhas para poder cuidar. Então, claro, se for uma menina que saiba que vai ter ajuda da mamãe, ok, mas eu aconselho um bebê carequinha ou um bebê de cabelinhos pintados. Meu conselho. Vamos para outra pergunta. A pergunta é se eu faço vídeo de todos os bebês que eu crio. Não. Na verdade, tem muitos bebês que eu não faço vídeo. Não é porque eu não queira fazer, é porque às vezes eu não tenho tempo, às vezes é um bebê pronta entrega que é vendido, às vezes é um bebê que eu tenho mais 3 ou 4 para fazer, eu não consigo fazer de todos eles. Então eu não tenho essa obrigação de fazer vídeos de todos os bebês. Eu procuro fazer. Quando dá, eu faço. Mas eu não faço de todos. Então alguns eu faço, outros não. Normalmente fotos eu faço de todos. Alguns vão para a capa do site, outros vão na seção de fotos do site, outros ficam só na parte interna. Isso depende de uma série de coisas, de uma série de fatores na escolha de onde vai ficar. Mas eu não faço vídeo de todos, eu vou procurar fazer mais inclusive. Mas isso também depende do tempo e da disponibilidade. Outra pergunta. Todos os enxovais são iguais? Não, não são todos os enxovais iguais. Eu procuro fazer um enxoval muito parecido um com o outro. Mas eles não são iguais por quê? Porque nem sempre eu tenho os mesmos produtos à venda. Os itens mudam. Também é diferente um bebê que... Por exemplo, um bebê que a pessoa me pede assim, eu quero um bebê mais em conta possível. Esse bebê também ele pode ser feito com enxoval mais enxuto para diminuir o valor. E como tem aqueles bebês que vão com mais coisas, por quê? Porque a pessoa quer com um enxoval mais completo. Então, a priori, eu tenho um enxoval padrão, mas que nem sempre é igual, porque mudam os produtos, às vezes não tem disponibilidade, tem que comprar algum outro, mas ele é sempre muito parecido. Mas existem algumas exceções que a gente pode conversar depois, dependendo da necessidade do cliente. Outra pergunta. Quais os cuidados que devo ter com o meu bebê? Bom, esta pergunta eu fiz um vídeo somente sobre cuidados com bebês reborn. Eu fiz várias questões, vários pontos que tem que ter muito cuidado. Então tem um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar inclusive na descrição, que é sobre cuidados com o bebê reborn. Assistam esse vídeo e compartilhem esse vídeo, porque ele realmente pode fazer a grande diferença de ter um bebê bem cuidado, bem conservado, ou às vezes sem querer ter um problema com o bebê por uma falta de cuidado ou por até uma falta de conhecimento, por não saber daquele cuidado, certo? Então essa pergunta é muito importante e merece um vídeo inteiro,
que eu já fiz e vai ficar aqui embaixo para vocês verem, certo? Outra pergunta, você faz sorteios? Eu não faço sorteios. Não significa que futuramente, quem sabe, um dia eu possa fazer, mas no momento eu não faço sorteios e não tenho a intenção de fazer sorteios. Existem pessoas que fazem, o que eu acho muito bacana, mas isso depende de pessoa para pessoa, artista para artista, e eu tenho, na verdade, muito trabalho, eu não teria tempo e, para mim, é um custo muito alto para fazer um sorteio. Próxima pergunta. Como escolher uma boa cegonha? Muito bem. Essa pergunta, ela é simples de responder. Quem pode escolher é a pessoa que quer o bebê, é o cliente. Então, o que eu aconselho sempre? Escolha uma artista que você veja que tem os bebês dos quais você mais gosta. Agora, uma coisa muito importante. Na ânsia de querer comprar alguma coisa assim, eu já vi algumas pessoas comprarem através de protótipos, que eu já expliquei o que é, vira a foto de um protótipo e vira um bebê bem diferente. Então, assim, você gostou daquele bebê? Procure saber se é um protótipo na foto ou se é um trabalho da artista. Peça fotos, olhe o site, veja trabalhos feitos pela artista. Se você gostou dos bebês dela, compre dela. Agora, se só tem fotos de protótipo, não tem nenhum trabalho feito, não tem um site onde você possa ver, então tente conhecer um pouco mais, converse para ter certeza. Então, assim, o bebê você tem que comprar da artista que faz o bebê que mais lhe agrada, certo? Então, procure saber sobre isso. Qual é o tamanho de um kit prematuro? Bom, a partir de 16 polegadas, ou melhor, até 16 polegadas é já considerado bebês prematuros. Existem bebês pequenos que não são prematuros. Agora vou mostrar para vocês uns exemplos aqui. Esse aqui é a cabecinha de um bebê de 19 polegadas. Um bebê entre 19 e 20 polegadas. É o tamanho mais comum que tem. É o que mais se aproxima com o tamanho de uma cabeça de um bebê recém-nascido. Esse bebê aqui, ele vai ter final depois pronto entre 49 e 51 centímetros, certo? Aqui eu tenho um bebê pequeno. Esse bebê aqui é 17 polegadas. Então, ele não é prematuro, mas ele é um bebê pequeno, é um bebê mais novinho, que vai ter uns 44, 46 centímetros, o que ainda é considerado um bebê de tamanho normal, mas pequenino, certo? E esse aqui é um tamanho de um bebê prematuro. Então, esse aqui tem menos de 16 polegadas, esse aqui deve ter em torno de 13 ou 14 polegadas. Então, esse aqui é um bebê prematuro, esse aqui é um bebê pequeno e esse aqui é um bebê de tamanho normal, o mais comum que tem. Existem os outros bebês que têm a cabeça um pouco maior, que são bebês maiores. Então, um bebê considerado prematuro é até 16 polegadas, mas os bem prematurinhos mesmos têm entre 14 e 15 polegadas, 13 polegadas, certo? Muito bem, outra pergunta. Todo mohair é igual? Não, existem vários modelos. Existem os de qualidade superior, os de qualidade inferior, existem os encaracolados, existem os lisinhos, existem os de fio mais grosso, o de fio mais fininho. Então, existem vários tipos, modelos que aos montes. Então, isso também interfere muito no preço do bebê. Um mohair bem simples, baratinho, que não tem uma boa qualidade, que ele seja mais duro, que ele fique sempre espigado, normalmente é um mohair de má qualidade, é um mohair que vai custar menos. Então, isso varia. E aqueles bebês que tem aquele cabelinho macio, sedoso, lisinho, esses são mohairs super prêmios de boa qualidade e, claro, com o preço mais elevado. Última pergunta. Cabelos enraizados caem facilmente? Essa pergunta é meio relativa, porque eu não sei o que significa facilmente. Um cabelo enraizado, ele tá preso.
Então, se pentear com cuidado, se não molhar excessivamente, se tiver todo o cuidado e a manutenção que um cabelo enraizado exige, não é para cair. Claro, um fiozinho e outro, como o nosso cabelo, a gente penteia, também cai um fiozinho e outro, mas não é para cair. Agora, facilmente, eu não sei de que forma está sendo cuidado este cabelo, como está sendo tratado este cabelo. De repente, é uma criança de 4, 5 anos que está dizendo que o cabelo está caindo porque não sabe ainda pentear. Então, tem que ter cuidado. Cabelo enraizado, olhem os outros vídeos, tem que ter muito cuidado. Não é para cair facilmente, é para durar, é para ter um aspecto bonito, mas também tem que ser bem cuidado. É como o nosso cabelo. Para ter um aspecto bonito, ele tem que ser cuidado diariamente, com todo o carinho que a gente possa fazer. Certo? Bom, então eu fiz aqui... Foi 28 perguntas, achei que eram 27. Então, eu quero agradecer a você que enviou uma perguntinha, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelos grupos, ou pelo e-mail, ou inbox, enfim, que colaborou para hoje eu estar fazendo esse vídeo aqui. Quero também convidar a quem ainda não deixou perguntas, que pode me mandar perguntas que eu sempre junto e depois acabo fazendo outro vídeo com essas questões. Quero agradecer e mandar um beijo para Lúcia, para Érica, Alzira, Michele, Ana Ribeiro, Ju, Vitória, Luísa, Ana Sofia, Sara, Elaine, Emily, Paula, Carla, Luciane, Denise, Kátia, Patrícia, Dani e Soraya, que me ajudaram no vídeo de hoje. Então, se você gostou, compartilha, dá um like, eu tenho certeza que alguma coisinha vai poder ajudar vocês. E se ainda ficou com alguma dúvida, me manda pergunta, tá bem? Então, um beijinho a todos, obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.